Olá pessoal do Cenáculo de Maria, aqui o diácono Davi. Com alegria, nesse momento, estamos aqui para conversar um pouco, para tratar sobre vocação, desde uma perspectiva mais ampla. Nós estamos finalizando o mês vocacional aqui na Igreja do Brasil e nós lembramos em cada um dos finais de semana as diferentes vocações. Começamos pela vocação sacerdotal, depois trabalhamos a vocação do pai, da mãe, da família. Depois trabalhamos a vocação religiosa no terceiro final de semana. Depois trabalhamos a vocação do leigo e, por fim, finalizando agora o mês de agosto, nós lembramos a vocação do catequista e da catequista. No entanto, falar de vocação não é simplesmente tratar de algo que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, vocação é um chamado a ser. E nós trabalharmos a vocação, em primeiro lugar, é trabalhar a grande realização que cada um de nós precisa também, dentro da sua vida, encontrar. Encontrar-se consigo mesmo, encontrar a partir de si, dentro de si, no contato com Deus, no discernimento, encontrar-se também a si mesmo. Eu me permito iniciar essa reflexão a partir do livro da Sabedoria, no capítulo 9, versículos de 1 a 6. Nos diz assim o livro da Sabedoria: Ó Deus de meus antepassados e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste com a tua palavra, e com tua sabedoria criaste o ser humano para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de coração. Dá-me a sabedoria que se assenta contigo no teu trono, e não me exclua do número de teus filhos. Pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais que alguém entre os mortais seja perfeito, se lhe faltar a tua sabedoria, será considerado como nada. Esta palavra de Deus, do livro da Sabedoria, vem ao nosso encontro precisamente nesse contexto vocacional. E o que, de fato, a sabedoria tem a ver com a vocação? A vocação, a palavra vocação, vem do verbo latino vocare, nós já devemos ter ouvido falar sobre isso, significa chamar, chamado. Logo que se fala em vocação, se pensa naquelas vocações específicas que eu mencionava há pouco. Se pensa na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, na vocação do leigo, na vocação das pessoas que se dedicam e se engajam em algum movimento. No entanto, a vocação, o primeiro grande chamado de Deus é o chamado à vida, é o chamado à existência, é o chamado do não ser ao ser, do nada para o tudo. E esse constitui um grande mistério. O primeiro grande chamado é o chamado que Deus nos faz, mediante o seu amor. Deus próprio, Ele próprio que é amor, nos chama à vida, nos chama à existência. Depois, o segundo grande chamado, que em termos de importância é o maior, é o mais importante, a vocação ao batismo, no qual cada um de nós se torna membro do povo de Deus. E cada um de nós tem o dom, a capacidade de discernimento. E esse discernimento, ele nos ajuda a compreender a razão mais profunda, o sentido mais profundo, mais essencial daquilo que nós somos. Veja, não daquilo que nós fazemos. Às vezes o pessoal se confunde porque a palavra vocação ela pode ser compreendida de diversas formas, portanto ela é polissêmica, nós dizemos assim. Tem vários significados. Se fazem testes vocacionais para saber que habilidades, que dons que eu tenho. Mas a vocação, em primeiro lugar, não é isso. A vocação, em primeiro lugar, é uma autorrealização. É um chamado de Deus que é amor, que me chama a amar. Em primeiro lugar, quando me chama à existência, Ele já está me chamando a amar. Quando me chama ao batismo, Ele está me chamando a me doar com amor, a exemplo de Jesus que ofereceu tudo por amor. Para que nós entendamos isto na profundidade do nosso ser, é preciso suplicar a Deus o dom da sabedoria.
É preciso ter discernimento para encontrar-se com o mistério que cada um de nós somos, todos nós. A vida humana é um grande mistério. Toda a vida humana importa. Toda a vida humana tem um porquê. Vejam, meus queridos, nós não estamos neste mundo a troco de nada. Nós não estamos neste mundo por acaso. Deus pensou cada um de nós. E vejam, mesmo que às vezes acontece, né, nas diferentes situações da vida, não por vontade de Deus, mas as circunstâncias da própria natureza, a autonomia própria que a natureza tem. Às vezes acontece de alguma pessoa nascer com limitações, alguma pessoa às vezes ficar, viver pouco tempo, ou então alguma pessoa nascer com limitações que a impedem de interagir com o mundo externo, pessoas que ficam, num estado vegetativo. Mesmo a essas pessoas, que não vão fazer uso da razão, que não vão talvez interagir conosco e nunca vão se colocar essas questões, mesmo essas vidas têm imenso valor intrinsecamente em si mesmas. Por quê? Porque a realização da obra de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus para esta pessoa, quando ela existe, já está aí colocado, porque está na lógica, na ordem do ser. É ontológico, nós dizemos assim, ontológico no sentido que tem a ver com o ser, tem a ver com o ser. Vocação é um chamado a ser e não a fazer. Talvez esse é o primeiro ponto que nós precisamos distinguir aqui, para entendermos realmente quem nós somos. Aquela grande pergunta filosófica que nos vem já desde a antiguidade. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? 3 grandes questionamentos que impulsionaram todo o exercício do pensamento humano e que nos desafia. Por quê? Porque é um mistério. Quando eu falo mistério, não estou dizendo que é algo que não se pode conhecer, mas é algo grande demais para ser assim entendido sumariamente. É preciso haver sempre e de novo, cada vez mais, um aprofundamento para se conhecer e para conhecer o grande plano de Deus. Isso é um exercício do conhecer sempre o mistério. Mistério, por que é mistério? Porque ele é inabarcável. Nós não conseguimos compreender ele todo de uma vez por todas. A gente precisa uma vida inteira para ir aprofundando, para ir se conhecendo, para ir conhecendo a Deus e a si mesmo. E conhecer neste serviço, nesta realização, no serviço aos demais. Dá-me sabedoria que se assenta contigo no teu trono. Não me exclua do número de teus filhos. Ser filho, filho de Deus. Esse é o grande dom, o grande chamado, o primeiro e grande chamado que Deus nos faz. Todo o resto, todo o demais, tudo aquilo que formos fazer, parte deste princípio, de que nós, em primeiro lugar, somos. Então, ao longo da vida nós vamos descobrindo nossas habilidades, nossas potencialidades, nossos dons, nós vamos nos conhecendo. Mas hoje, lamentavelmente, com a frenesi de situações, de propostas que o mundo oferece, de luzes que brilham fora, muitas vezes, de nós, nos impedem de fazer esse aprofundamento interior, de conhecer-se. De conhecer a razão pela qual eu existo, a primeira razão pela qual eu existo. A sociedade se tornou muito epidérmica, muito à flor da pele, e superficial. Para que nós possamos romper essa barreira, é necessário sempre pedir a Deus o dom do discernimento, o dom da sabedoria, e todo o demais, por assim dizer, virá por acréscimo. Existe um livro chamado Em Busca de Sentido, do autor Viktor Emil Frankl. Este autor, ele experimentou na pele aquela situação envolvendo o campo de concentração no tempo da Segunda Guerra, no nazismo. Eu li esse livro na filosofia e realmente me chamou muito a atenção. Ali nesse livro ele descreve,
descreve todos os aspectos da vida humana dentro daquele limite de liberdade onde o ser humano foi totalmente sobreposto por uma ideologia e a partir do qual o ser humano se tornou um opróbrio, uma vergonha, né? Uma vergonha para o próprio ser humano, quando o ser humano oprime dessa maneira o seu semelhante. E ali, nesse livro, ele narra, né, as dimensões todas da vida humana. E uma das frases que sintetiza, por assim dizer, a obra, e que ele tira de Friedrich Nietzsche, né, ele cita Friedrich Nietzsche nessa obra, ele diz assim: é possível suportar quase todo como viver se houver um porquê viver. Veja bem, o porquê, né, que é o sentido mais profundo. E mesmo diante daquela situação dramática, Viktor Frankl procurava sempre encontrar uma razão para continuar vivendo. E só por causa desta razão que ele conseguiu suportar toda aquela situação humilhante e degradante. Só conseguiu suportar aquela situação porque tinha um sentido que estava para fora daquela realidade. Em outras palavras, que transcendia a realidade que ele estava vivendo, a realidade imediata, né? Porque se ele se deixasse levar apenas pela situação imediata, provavelmente não teria muito sentido de viver. Mas ele conseguiu sobreviver ao campo de extermínio, ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de total indignidade, porque ele colocou o sentido para fora dali. Assim também, comparando com a nossa vida, nós podemos dizer que nós conseguimos levar as cruzes do dia a dia, nós fazemos tudo o que é possível fazer, né, dentro das nossas condições, inclusive, né, suportando certas situações na vida, se nós tivermos bem claro dentro de nós um porquê. E o grande porquê e o mais alto porquê está para além da vida imediata que nós temos. Uma sociedade do imediatismo, às vezes é preciso ir na contramão desta lógica, entendendo, por assim dizer, que a nossa vida tem um sentido muito maior. E esse é o grande sentido. O sentido é: nós fomos criados pelo amor. E nós celebramos Santo Agostinho agora há poucos dias, e ele dizia: meu coração está inquieto, Senhor. Ele buscou tanto ao longo da vida, né, um sentido para a vida, um sentido para a existência, para compreender as situações. E ele diz: meu coração está inquieto e só ficará saciado quando em vós repousar. É assim, meu irmão, minha irmã, é assim que é a nossa vida. Então, às vezes a gente fica procurando, pensando: mas qual é a minha vocação, o que eu tenho que fazer? Veja, fazer já está mais na ordem da profissionalidade. Em primeiro lugar é o ser. Colocar em ordem o ser, entender-se a si mesmo, pedir o dom do discernimento e da sabedoria, né, para encontrar a razão mais profunda da própria existência, vai colocar tudo, de certa maneira, numa ordem, e eu vou depois, claro, descobrindo as minhas aptidões. Daí eu vou ver: olha, eu realmente, né, tenho um sentido religioso mais profundo. Quem sabe minha vocação não é uma vocação à vida consagrada, à vida religiosa, ou então ao meu engajamento na comunidade, ou então à vida matrimonial, ou então a vida de pai, de mãe, ser mãe, como um grande dom que Deus também oferece, com participação na sua paternidade, né? Participação dos pais na mesma paternidade de Deus. Isso é ser pai e ser mãe. E que muitas vezes dentro da nossa sociedade, esta característica fundamental da vocação não é dita. Se fala tanto hoje em dia, né, de dom, é preciso descobrir a própria vocação, mas não se fala do descobrir-se a si mesmo. Então falamos da vocação no sentido mais amplo, sempre levando em conta que a nossa vida tem um sentido último, que é o próprio amor de Deus, que nos chamou à existência, que nos chamou a ser filhos dele pelo batismo. E que depois, ao longo da vida, nós vamos descobrindo as nossas aptidões e vamos vendo, colocando-nos diante de Deus. Então sempre fazer um discernimento. Discernimento, pensar a vida, pensar nas suas próprias
situações de vida. E mais que isso, pensar na razão pela qual eu estou aqui. Porque, como diz Nietzsche e como parafraseou Viktor Frankl, é possível suportar quase todo como se eu tiver um porquê. Então procuremos em Deus o porquê. Deus com certeza é a resposta que nosso coração anseia, como ansiava o de Santo Agostinho, por exemplo, né? Ansiava por uma resposta maior, por um sentido maior para a sua própria existência. Vocação é o grande chamado que Deus nos faz. O primeiro chamado é o chamado à vida. Precisamos conferir sentido à nossa vida se nós quisermos ser felizes e autorrealizados. Sermos profundos e não superficiais e epidérmicos. Que Deus nos ajude e que nós possamos fazer este exercício. Essa compreensão de vocação que é muito mais profunda do que fazer coisas. Em primeiro lugar, ser. Ser aquilo que se é e encontrar-se consigo mesmo, com o seu próprio mistério. Lembrando, meus irmãos, que é preciso romper a barreira que nos afasta de nós mesmos. Romper com aquele muro que separa eu de mim mesmo. Encontrar-me comigo, encontrar-me com Deus. E quando eu encontro com Deus, quando eu encontro com Jesus, Jesus revela o homem ao próprio homem. Quando você contemplar Jesus, quando você contemplar o mais profundo significado desse amor que foi, que é e que continuará sendo Jesus e o próprio Deus, nós vamos descobrir aí a razão da nossa existência. Nós vamos nos descobrir à medida que nós descobrirmos o grande amor que Deus tem. Antes de falar daquilo que nós vamos fazer ao longo da vida ou em que nós vamos nos dedicar, lembremos-nos primeiro do primeiro e fundamental sentido, primeiro e fundamental chamado a sermos filhos de Deus, filhos do amor. Mais uma vez, como diz a prece de Salomão no livro da sabedoria: dá-me, Senhor, a sabedoria para descobrir minha própria vocação, e essa sabedoria se assenta contigo no teu trono, e não me excluas do número de teus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado.